Tudo bem, pessoal? Obrigado pela apresentação, obrigado pelo convite. É um prazer vir voltar a fazer coisas presenciais, né? E especialmente aqui nesse congresso de infectologia, realmente é uma honra poder participar. Agradeço a comissão organizadora, o nome da Aline. E já foi, para quem estava aqui na última mesa, já se falou bastante sobre algumas coisas de complicação e rastreamento após tratamento de hepatites virais, no caso mais hepatite C, e a gente não vai fugir muito das controvérsias que foram colocadas no rastreamento do carcinoma hepatocelular, também na hepatite B crônica. Então, vamos lá. Vamos ver aqui se... Uma hora ele vai? É que ele não está nem... aqui, ó. Achei, ó. Pronto. Então, meus potenciais conflitos de interesse, né? Eu já atuei como consultor nos últimos 2 anos para algumas empresas. Vamos lá. Então, é importante quando a gente fala de rastreamento de neoplasia no geral, aqui pensando em neoplasia no geral, é importante que a gente entenda para que fazer rastreamento. Não é toda neoplasia que a gente faz rastreamento. A gente tem que pensar na incidência da doença, não adianta fazer rastreamento do ponto de vista de custo e efetividade se não houver uma incidência aumentada. O ideal é que se tenha uma população alvo definida, isso em todas as neoplasias rastreáveis, né, que a gente tem aí os maio amarelo, outubro roxo, não sei o quê. A gente tem uma população definida, então, assim, para próstata acima de 50 anos, para neoplasia de cólon, se tiver alteração familiar, se tiver antecedente familiar e acima de 50 anos. Então, você sempre vai tentar achar uma população de risco em que essa incidência é maior. Você tem que ter um método de rastreamento efetivo. Não adianta você ter uma doença que é muito incidente se você não tem uma maneira de fazer um diagnóstico, um rastreamento com uma sensibilidade boa. Você tem que saber qual que é o benefício do tratamento disponível se for diagnosticado uma neoplasia. Se você não tiver diagnóstico, não tiver conduta para tomar para aquele paciente, rastrear e saber que tem a doença só aumenta a ansiedade e tudo mais e não aumenta o benefício para o paciente. E o ideal é que a gente saiba como é a custo-efetividade do programa, porque se não houver uma vantagem de custo, ou pelo menos uma igualdade de custo, você dificilmente vai conseguir implantar esse método. Então, o motivo pelo qual a gente deve fazer rastreamento para hepatocarcinoma no geral é o fato de que é uma doença bastante incidente, né? Então, toda aula que tem alguma coisa de neoplasia, a gente sempre tem lá, é o 3º caso, é o 5º caso, é a primeira causa de morte. Então, assim, o câncer de fígado, isso aqui, pelos dados da Organização Mundial de Saúde e tudo mais, recentes, aqui em 2020, por exemplo, o câncer de fígado é a 6ª neoplasia mais comum na população geral e é a 3ª causa de morte globalmente, só perde para pulmão e coloretal. Vejam, quase 1 milhão de casos novos em 2020 e mais de 800 mil mortes relacionadas a câncer de fígado em 2020. É uma quantidade bastante significativa. E, especialmente o carcinoma hepatocelular, aqui a gente está falando de câncer de fígado no geral, mas o carcinoma hepatocelular ele é aproximadamente 90% de todas as neoplasias primárias de fígado. Então, o hepatocarcinoma é sim um problema de saúde global. Existem, obviamente, como quase todas as doenças, você tem uma variação geográfica, né? Então você tem áreas de alta incidência, incidência mediária e baixa. A gente sabe que a Ásia, principalmente leste e sudeste asiático, são áreas de alta prevalência. O sul da Europa, a área latina, ali, mediterrânea, também a África são áreas intermediárias. A América do Sul está numa área considerada de baixa prevalência, tá? Então, nós estamos já numa área um pouco mais protegida. E quando a gente avalia aqui quais são as causas, né, do hepatocarcinoma, diferente de algumas outras doenças neoplásicas que elas acontecem porque vão acontecer, no caso específico do hepatocarcinoma, em torno de 90% dos hepatocarcinomas têm uma doença de base conhecida. Ok?
E daí a etiologia dessa doença de base, a maioria é cirrose, e a etiologia pode variar de acordo com o local. Então, veja, álcool, vírus B, vírus C e outros são causas primárias, né, dessa doença. E vejam que em torno de 1/3 de todos os hepatocarcinomas tem o vírus B como uma causa associada. Tá? Claro que isso, de novo, varia bastante. Se você pegar a Ásia e a África subsaariana, você tem acima de 40%, quase 50% dos casos são associados a vírus B, enquanto que na região do Brasil, né, América do Sul, que eles chamam de tropical, né, é em torno de 20%, mas ainda assim não é desprezível. No Brasil, especificamente, a publicação maior que tem é essa avaliação de 1.400 pacientes, que foi capitaneada pelo professor Flair, da USP, mostrando exatamente isso. Olha, 17 mais 3% aqui de associação, então 20% dos pacientes associados a vírus B. Importante entender que grande maioria masculino. No Brasil, especificamente, 98% dos pacientes registrados tinham cirrose. No mundo, em torno de 90% tem cirrose. Tá? Isso levando em consideração que na região, no Oriente, como você tem mais vírus B, o vírus B, muitas vezes, é uma das causas que a gente, sabidamente, tem hepatocarcinoma sem ter cirrose. E isso é uma preocupação e esse é o motivo dessa aula. Então, aqui vou trazer aqui algumas diretrizes dos últimos consensos, seja europeu, americano, para a gente avaliar. Então, a gente sabe que a incidência de CHC, né, de hepatocarcinoma, vem aumentando, porque tem um aumento das infecções crônicas e de estilo de vida pior, pensando principalmente em steatohepatite. A cirrose é o maior fator de risco, até 90% ocorrem por cirrose, e as causas são múltiplas, hoje em dia, lembrando também não só das hepatites virais, mas da doença metabólica. E especificamente, então, no hepatocarcinoma, por que rastrear? Então, a gente fez uma avaliação mais geral. Então, no hepatocarcinoma, por que o rastreamento é desejável? Porque tem uma incidência elevada, temos uma população de risco bem definida, temos tratamento disponível em diferentes modalidades, desde tratamentos cirúrgicos, transplante, ablativos, radiointervencionista, sistêmicos, baseado em radioterapia. Temos vários tratamentos em estágios diferentes, alguns deles com objetivo de cura. Essa doença tem um curso subclínico prolongado, ou seja, como você não tem sintoma específico durante um longo tempo, isso pode durar 1, 2 anos sem sintoma clínico, se você for esperar o diagnóstico por sintoma, muitas vezes você já vai fazer diagnóstico mais avançado. E o estadiamento ao diagnóstico muda o prognóstico. Então, fazer diagnóstico precoce faz diferença no prognóstico. Então, como rastrear? Então, aqui, como geral, a gente tem vários métodos possíveis, mas o que está definido, e a gente depois vai discutir um pouco isso, mas o que está definido é avaliação semestral. Então, a gente vai depois discutir qual é a população-alvo, especificamente. Mas, quando você falar em rastreamento, hoje, nos múltiplos guidelines que existem, a gente vai fazer uma avaliação semestral. O ultrassom, ele, do ponto de vista de custo-efetividade e viabilidade, ele é o melhor método. Já foi discutido aqui que ele é extremamente operador-dependente, então infelizmente não é fazer qualquer ultrassom. Cada serviço, em geral, se a gente está num serviço de referência de hepatites, de cirrose, de doença de fígado e tudo mais, o ideal é que você tenha um grupo ou uma pessoa, um serviço de ultrassom que você confie, que você converse e tudo mais, para que a gente garanta um rastreamento efetivo. A sensibilidade, desde que bem feita, ela chega até 80% e a especificidade chega até 90%. Marcadores tumorais, a gente vai depois ver rapidamente lá o que é em cada diretriz, o que recomenda-se, mas o doutor Aline mesmo já falou aqui na última aula sobre alfa-feto, que é a mais comum, mas tem o PIVK2 também, que é um outro tipo de marcador e tudo mais. Do ponto de vista de custo-efetividade, nunca conseguiu se demonstrar de maneira cabal que ele é necessário.
O problema é que ele tem uma sensibilidade que não é tão alta, ou seja, existe uma porcentagem grande de pacientes que tem tumor e não tem marcador. Então, nunca, e eu vou reforçar o que a doutora Aline já falou aqui nessa mesma sala há pouco tempo atrás, nunca deve se fazer só alfa-feto. Exame de imagem, e daí existem protocolos atualmente para a gente tentar escapar dessa parte do operador dependente, tentando fazer rastreamento com protocolos reduzidos de ressonância, em vez de demorar aqueles 40 minutos lá, fazer um protocolo de 10 minutos, muitas vezes até sem contraste, mostrando que tem uma efetividade bastante interessante. Mas ainda, do ponto de vista de custo, efetividade e de disponibilidade, ainda é inviável. Mas o exame de imagem ele é obrigatório. Hoje, ultrassom. Marcadores tumorais você pode ou não usar, mas nunca usar só o marcador tumoral. Então, vamos ver o que os consensos, e aqui eu estou pegando o consenso europeu, que é o mais próximo nosso, mas vamos deixar claro aqui, pacientes cirróticos, apesar dos graus de evidência, porque é difícil hoje fazer um estudo controlado, randomizado e tudo mais, para a gente dizer se isso vale a pena ou não, então um grau de evidência baixo, mas o grau de recomendação é forte para cirróticos. Então, não há dúvida de que cirrótico deve ser rastreado. A única dúvida aqui que a gente vê por esse segundo item, que é paciente child C se tiver em vista de transplante. O que isso significa? Significa que, do ponto de vista geral, filosófico, você não deve rastrear pacientes que têm uma outra doença já terminal que você não vai tratar. Então, não faz sentido num paciente que é um child C descompensado, que não tem perspectiva de um tratamento definitivo dessa doença, você ficar rastreando só para falar para ele, olha, além de tudo que você tem, você também tem um nódulo que eu não vou poder tratar. Então, essa discussão deve sempre estar na nossa mente. Então, pacientes muito idosos, pacientes já terminais e tudo mais. Mas existe a recomendação, e em todos os consensos tem-se recomendação de pacientes com hepatite B crônica, independente de cirrose, mas fiquem atentos de que o grau de recomendação ele já é mais fraco, porque as evidências já são ainda mais difíceis de você conseguir estabelecer. E daí você vai avaliar quem são os pacientes de risco, e é isso que a gente vai discutir mais aqui. E também pacientes com F3, a doutora Aline também já colocou na aula dela a dificuldade de você confiar no F3, né, saber se o F3 está mais para F2 ou o F3 está mais para cirrótico. E aqui, então, lembrando que o intervalo de 6 meses é o que foi visto como mais adequado, 3 meses você fazer mais frequente não tem benefício clínico e 12 meses você tem menos diagnóstico de tumores precoces e sobrevida pior, então o ideal é 6 meses. Então, na hepatite B, quem devemos rastrear? Cirrose, a gente chega a 5% ao ano de carcinoma hepatocelular na hepatite B. Tem trabalhos asiáticos que chegam até mais do que isso. Então, não há dúvida de que no paciente com cirrose a gente deve rastrear. No paciente com hepatite B, mesmo sem cirrose, ainda assim a gente tem uma porcentagem, uma incidência de 0,2 a 0,7 ao ano. Em geral, o OMS, quando fala de rastreamento, fala que qualquer doença que a gente tem uma população que tenha acima de 0,15, 0,20, né, 0,2% ao ano, é potencialmente uma doença a ser rastreada. Mas os estudos que mostram isso são mais em populações asiáticas que têm mais hepatite B, tem um genótipo diferente, mais genótipo C, e tem, muitas vezes, a transmissão foi neonatal. Então, tem mais tempo de doença, então a gente tem que ficar com isso em mente. A gente tem que lembrar que, antes de rastrear, a gente tem que pensar em evitar. Então, tem trabalhos lá, mais antigos, vendo como é que foi na hora que começou o programa de vacinação de hepatite B, em Taiwan, por exemplo, que a incidência de mortalidade por CHC em Taiwan, por exemplo, despencou após vacinação. Então, mostrando que evitar o CHC é melhor do que rastrear. Tá? E mais recentemente, mas ainda assim já de alguns anos, quando começou-se a usar antiviral oral, no caso do Lamivudina, que ainda era, na época era fantástico, mas hoje, olhando para trás, a gente sabe que é uma droga que, apesar de muito boa, segura e tudo mais, ela tem um índice de resistência
ao longo dos anos muito alto e hoje não é considerada uma droga de primeira escolha. Mas mesmo assim, veja, o tratamento, isso a gente está falando em 3 anos só. Em 36 meses você já tem uma diminuição significativa de incidência de hepatocarcinoma em pacientes tratados versus não tratados. Então, evitar que tenha hepatite com vacina e, se tiver, tratar. Isso diminui evolução. Então, o que os guidelines falam? Então, a prevenção primária pode ser feita com vacina universal e a progressão pode ser prevenida, então a progressão para cirrose e CHC pode ser prevenida por tratamento com antiviral na hepatite B e C, e também a adoção de medidas de estilo saudável, todas com um grau de recomendação forte. A questão principal, e o motivo, na verdade, pelo qual essa aula foi pensada, não é na cirrose. Na cirrose ninguém tem dúvida. A questão é, e sem cirrose? Em quem que eu faço rastreamento? Então, alguns guidelines, se a gente pensar na diretriz brasileira anterior à atual, que é um conjunto, né, da Sociedade Brasileira de Hepato com a Sociedade Brasileira de Infecto, que foi uma diretriz para hepatite B, na diretriz anterior da Sociedade Brasileira de Hepato, de hepatocarcinoma, colocava-se todos os pacientes com hepatite B com a GHBS positivo devem ser tratados. O guideline coreano também diz isso. Outros guidelines, pensando mais em custo e efetividade, avaliam só os de maior risco. Então, só para a gente pensar em como faria em todos, esse é um trabalho já de 2004, mais clássico e feito, né, no Oriente, baseado principalmente na China, com quase 20 mil pacientes. Aqui é todo mundo que tinha anti-HBC positivo. Todo mundo que tinha qualquer contato com vírus B, eles viram para rastrear versus não rastrear. Isso lá na década de 90 ainda. A grande maioria deles tinha a GHBS positivo, mas tinha até pacientes sem a GHBS, que tinha só anti-HBC. Mas vejam, 8.500 casos foram para screening, mais 8.600 foram para controle sem screening. E aqui o que a gente consegue ver é que a taxa de diagnóstico com estadiamento precoce é acima de 50% e nenhum no grupo controle. E isso leva a uma possibilidade de tratamento curativo em quase 50% no grupo de screening versus menos de 10% no grupo controle. E sobrevida de 1 ano, 2 anos, até 5 anos, muito superior do paciente com screening em relação a quem não fez screening e foi controle. Claro que isso existe uma crítica, que talvez você já tenha visto para outras screenings e tudo mais, que é, bom, no screening você fez o diagnóstico da doença antes, às vezes 2, 3 anos antes de se você esperar fazer o diagnóstico sintomático. Então, só por isso você ganha 2, 3 anos de sobrevida se você não fizer nada, né, do ponto de vista de matemática. Mas ainda assim, quando você faz uma avaliação relacionada à população e morte em relação à população geral, você tem uma diferença, você tem um ganho de mais de 40% de mortalidade por CHC se você fizer screening. Ok? Então, assim, que fazer screening em todo mundo traz benefício, não há dúvida. A questão é, será que eu preciso para todo mundo? Ou, na verdade, eu estou fazendo em todo mundo, mas uma porcentagem dessas, talvez, se eu não fizesse, não teria diferença. E daí entra a relação de custo-efetividade. Então, por que fazer nos de maior risco? Então, claro que tem a ver com custo-efetividade. A questão é que, em teoria, fazer no de maior risco seria o melhor. A pergunta é, quem tem maior risco? E, na verdade, nós temos um monte de fatores de risco associado e é difícil dizer especificamente qual que você vai usar. Então, a gente sabe que quanto maior a idade, maior o risco. Quanto maior o tempo de infecção, e isso na Ásia, por exemplo, é quase que a mesma coisa. Então, se é neonatal, a idade tem a ver com o tempo de doença. No Ocidente, a maior parte não é neonatal. É por relação sexual, por uso por transmissão por droga e tudo mais. Então, a gente muitas vezes não sabe qual é o tempo de doença, mas é menor do que a idade. Homem, né, gênero aqui faz diferença, origem africana é pior, gravidade da doença é talvez o mais importante, se já tem cirrose, eu já mostrei que é muito pior. Associação com álcool, vírus C, vírus delta, HIV, aumentam o risco.
História familiar de CHC é muito importante. Carga viral, quanto maior, pior. E genótipo C também tem um risco maior. Então, isso aqui, de novo, estudo chinês, mostrando, clássico aqui, que transaminases maior vai ter mais CHC e mais cirrose do que quem tem transaminases intermediárias versus baixa. E aqui, veja, que não é intermediária, assim, é o normal, e o normal verdadeiro, né, assim, abaixo de 15. Então, já faz diferença. A sorologia, a GHBE, também faz uma diferença enorme em evolução para CHC ou cirrose. Claro que isso deve ter a ver com carga viral, com transaminase, porque a GHBE tem mais chance de ter carga viral maiores e tudo mais. E carga viral. Quanto maior a carga viral, maior a chance de paciente evoluir com CHC e com cirrose. Isso de maneira significativa. Por isso, tem vários scores de avaliação de risco que usam alguns desses parâmetros para tentar estabelecer quem que realmente é de risco. O que eu chamo a atenção aqui é que esses que eu coloquei, que são os primeiros, são todos baseados em população asiática e muitos baseados, né, esses três aqui, usam a carga viral como um dos fatores de risco importantes para pontuar. Mas cargas virais muito altas, hoje em dia, a gente não deixaria sem tratar. Aqui foi numa época em que ou não tinha só interferon, às vezes é só interferon e ribavirina não, interferon e lamivudina, e muitas das vezes, nessas populações, não existia fornecimento da medicação pública. Então, os pacientes não tinham acesso a essas medicações, mesmo que elas existissem. Então, aqui a gente estava falando quase de história natural, ou seja, sem tratamento. Não faz sentido a gente basear o que a gente vai fazer hoje se esses pacientes a gente vai tratar. Então, qual que é a importância do tratamento nessas populações? Veja, aqui tem vários trabalhos aqui já com os antivirais mais recentes, né, aqui Entecavir, Tenofovir também, então trouxe alguns aqui que mostram que sem tratar e tratando, vejam, quedas, na grande maioria das vezes, muito maiores do que 50%, isso aqui na população geral, em 5 anos. Veja, tem trabalhos mostrando 40% de incidência de CHC em 5 anos. Outros, 10 a 15, acima de 20, com tratamento isso cai. Esse único trabalho que, no total, não mostrou diferença, na hora que você separa só quem tem cirrose, a diferença é o mesmo trabalho. Aqui, na cirrose, isso faz uma diferença incrível. Então, veja, acima de 35% sem tratamento, acima de 25% sem tratamento, cai para baixo de 10% ou de 15%. Ainda é muito alta, mas melhora muito. Então, a gente tem que se basear no paciente que vai tratar. E não só o tratamento melhora só por tratar, mas parece que quanto mais tempo de supressão viral, mais tempo de tratamento, esse risco vai caindo. Acontece mais ou menos como no paciente que é tabagista e que tem risco de câncer de pulmão. Ele para de fumar hoje, ele acha que na semana que vem ele já não tem mais risco, né? Não, ele vai caindo esse risco ao longo do tempo. Então, os trabalhos mostram, por exemplo, que a incidência anual, depois de início do tratamento, ela ainda é razoável, 1,2%, mas a partir dos 5 anos, essa incidência anual já cai de maneira significativa, ela vai se estabilizando. Então, quanto mais tempo de supressão viral, melhor. E isso, de novo, é mais evidente na cirrose do que no paciente sem cirrose, que a gente não tem uma diferença tão grande. Claro que, como quem tem cirrose tem uma taxa muito maior de incidência, é mais fácil mostrar diferenças estatísticas em coisas que são mais frequentes. Porque queda de 20%, 30%, você vê de maneira rápida. Se a taxa já é pequena, uma melhora de 20% é difícil você, estatisticamente, você precisa de muito mais N ou muito mais tempo. Mas o fato é que, na cirrose, isso é mais evidente. No entanto, mesmo os pacientes que responderam, a taxa ainda não é nem de 0,5%, tal, é de 1,5% ao ano no cirrótico. E 0,5% ao ano no cirrótico. Então, a gente ainda pensa em manter, no geral, rastreamento. Por isso, depois dessa avaliação de pacientes com tratamento, começou a se estabelecer alguns critérios que não incluem a carga viral. E esse aqui foi um dos que fez mais alarde, né, aqui no Ocidente, principalmente, que é o PAGE-B.
eu vou colocar um pouquinho melhor aqui, que é o que a ISO estabelece como quem é o paciente de risco. E isso a ISO faz isso, que é o europeu, né? O americano não. Vejam, riscos baixos é praticamente 0 em 5 anos, mas risco moderado até 4% em 5 anos, risco elevado mais de 15% em 5 anos. Então, o que o europeu coloca é, se ele for risco moderado ou elevado, rastreie. Veja só aqui o que significa, o que se baseia o PAIDB. Idade, gênero e plaqueta. Então, um homem que tenha plaqueta abaixo de 200 mil já é 11 pontos. Então, já tem risco moderado. Então, mostrando que é uma maneira indireta de mostrar já provavelmente um grau maior de fibrose e tudo mais. Então, a gente tem muito paciente que vai estar no risco moderado e você vai ter que fazer rastreamento, no caso, se você for seguir a diretriz europeia. Mas tem alguns problemas ainda. Né? A gente, além da diretriz, a gente tem alguns problemas que a gente vai ter que discutir, vai ter que ter na nossa cabeça, porque não tem como resolver de maneira protocolar. Então, por exemplo, veja esse estudo, que interessante. É um estudo coreano com 875 pacientes que eram não tratados, né, naive, começaram em Entecavir lá em 2007 a 2012. E viram como é que eles, pelo menos com 2 anos e tudo mais, e viram como é que eles evoluíam. Veja, mais de 50% tiveram resposta, né, uma remissão viral mantida, ou seja, negativação de carga viral mantida, mas uma porcentagem significativa, 300 de 800 aqui, tinham o que podia se considerar uma resposta razoável, mas com baixa viremia, que podia ser, a maioria das vezes, intermitente, ele chegou a negativar, mas tinha, de vez em quando tinha alguma viremia detectável, e uma porcentagem bem baixinha de pacientes que não chegou a negativar. Quer dizer, é isso aqui. Esse é o padrão. Esse aqui é o padrão de quem é o respondedor mantido, então ele chega aqui, veja, em torno de 1 ano a 1 ano e meio ele negativou e fica negativo. Mas tem uma porcentagem não desprezível de pacientes que negativa, mas de vez em quando faz lá um 17, um 28, um 50 de carga viral. E tem aquele paciente que baixa abaixo de 2.000, mas mantém uma carga viral relativamente baixa. E o que acontece com esses pacientes? Hepatocarcinoma, a taxa de quem mantém uma carga viral baixa, mesmo que intermitente, tem uma incidência maior de hepatocarcinoma. E às vezes a gente meio que, ele não deve ter tomado o remédio, subiu só para 17, depois já desceu. Não é um paciente tão tranquilo como um paciente que está realmente negativo. E isso, de novo, quando é cirrótico, essa diferença é muito mais evidente. Quando ele é não cirrótico, a gente não tem uma diferença estatística aqui. Um outro trabalho que é interessante de mostrar, é um trabalho que mostrou isso aqui, mas o comportamento também após tratamento faz diferença. Então, esse aqui é um estudo de mais de 20 mil pacientes de Hong Kong tratados com entecavir ou tenofovir, e eles viram, após 1 ano do tratamento, como é que ficou a ALT. Não estou nem falando de carga viral, a ALT. E viu quem negativou, quem normalizou a ALT em 1 ano, versus quem demorou mais do que 1 ano para normalizar a ALT. E veja que só isso já faz diferença em relação à incidência de CHC. O que normalizou em 1 ano, ou seja, a resposta rápida e não tinha outra coisa, tem uma taxa muito menor do que aquele que não normalizou, mas ficou entre 1 vez e 2 do normal, e o outro grupo que ficou acima de 2 vezes. Claro que aqui pode ser, você junta paciente que não respondeu ou demorou mais para responder a carga viral, pode ser que tenha aqui esteatohepatite no meio, porque mantinha daí umas transaminases um pouco mais altas, mas são todos fatores que causam inflamação hepática e aumentam o risco de CHC. Então, um exame simples que pode te dar uma noção. E a outra pergunta, que eu não tenho resposta definitiva e a literatura ainda não tem, é o tipo de tratamento que você está dando faz diferença? E essa é uma pergunta que vários trabalhos já estão tentando chamar atenção, e essa aqui é uma meta-análise aqui de 2021, que sugere, claro que a maioria dos trabalhos são trabalhos retrospectivos, não são trabalhos randomizados, controlados, tem um monte de bias, cada um deles tem bias diferentes de seleção e tudo mais.
A grande maioria dos trabalhos são de origem asiática, que são pacientes diferentes dos nossos, mas tem aqui trabalho americano grande, tem trabalho europeu, francês, que devem ser considerados. No geral, o que a gente vê é que alguns trabalhos mostram que tenofovir, aqui no caso a maior parte era o tenofovir tradicional, não era o TAF, tenofovir versus entecavir, ele ou é igual, ou o tenofovir tem vantagem em relação à taxa de incidência. E aqui, nessa meta-análise especificamente, o resultado final é que os pacientes que usavam tenofovir tiveram menos hepatocarcinoma no segmento do que quem usou entecavir. Volto a dizer, isso não é uma coisa que está definida na literatura. Essa é uma meta-análise, mas, no mínimo, é uma coisa para a gente ter em mente para chamar atenção. E daí, com tudo isso que pode fazer diferença, porque tem algumas coisas que são modificáveis, outras que não. Então, qual é o tipo do vírus, qual é o tipo do genótipo, a gente não consegue modificar. Qual é a idade do paciente, a gente não modifica. Qual é o gênero, a gente não modifica. Então, depois disso, tem vários scores mais recentes que tentaram modificar um que já tinha falado, que então é o REACH-B modificado, tem o PAGE-B modificado, tem outros que foram também modificados. Aqui, nenhum deles com carga viral, mas veja, entrando inclusive elastografia hepática, mostrando para ver evolução da doença, aqui colocando albumina, pensando também em grau da doença, aqui alfa-fetoproteína, outro diabetes mellitus, porque a gente sabe que isso aumenta a taxa. Então, quando a gente tem uma tabela que tem um monte de score, é porque nenhum deles se estabeleceu como o score adequado. A gente só fica olhando e fala, opa, temos que prestar atenção nisso. Então, resumindo, como que faz? Como que o mundo hoje está fazendo? Então, essa aqui é um resumo das três maiores diretrizes, aqui a americana, aqui a europeia e aqui a Ásia-Pacífica. Tá? E, primeiro, todos eles, cirrose, cirrose, cirrose. Não há dúvida de que no paciente com cirrose deve-se fazer rastreamento, isso está bem estabelecido. Agora, no paciente não cirrótico é que a coisa pode ser um pouco diferente. Então, o americano e o Ásia-Pacífico, eles se baseiam em alguns critérios mais evidentes. Então, se é asiático ou negro, então aqui asiático ou africano. E idade, então idade, homem maior de 40 anos, mulher mais de 50 anos, e africano mais do que 20 anos. Lembrando que isso aqui, nessa população em geral, está relacionado com o tempo de doença. Então, 40 ou 50 anos de idade é provavelmente 40 ou 50 anos de doença. Talvez isso a gente não possa colocar para os ocidentais. Histórico familiar de CHC, nesses dois também coloca, aqui hepatite delta. E no europeu ele coloca o PAGE-B, seja moderado ou alto, então acima de 10 pontos deve-se fazer. Com uma menção honrosa aqui para F3. Aqui não está falando nem de vírus B, está falando de geral. A gente já discutiu isso aqui para vírus C e tudo mais, mas F3 ele coloca baseado em risco individual de cada pessoa. Ou seja, fica para o médico definir, fazer uma medicina personalizada. E, só chamando atenção, todos eles com ultrassom a cada 6 meses, ultrassom a cada 6 meses, ultrassom a cada 6 meses. Aqui, no americano, ele coloca, não há evidência contra ou a favor de colocar alfa-feto, não é possível fazer uma recomendação de colocar de utilidade de alfa-feto. No Ásia-Pacífico, ele coloca que deve fazer ultrassom com alfa-feto, mas alfa-feto sozinha não é recomendada. Ok? E a última diretriz brasileira de hepatite B, ela não é uma diretriz de hepatocarcinoma, é uma diretriz de hepatite B, que foi conjunta da Sociedade Brasileira de Hepato com a Sociedade Brasileira de Infecto, que saiu agora durante a pandemia em 2020. Então, com cirrose, não há dúvida. Isso no mundo inteiro, ninguém tem dúvida, e aqui também nós não temos dúvida. Sem cirrose, e o texto da diretriz brasileira é interessante, porque no texto ele coloca assim, olha, todo paciente com hepatite C, HBS positivo e tudo mais, tem um certo benefício em fazer, eles têm aumento de risco e tem um certo benefício em fazer. Então, mas,
o custo-efetividade não está bem aceitado. Então, não há dúvida de que naqueles com maior risco deve-se fazer. E daí, depois, na diretriz mesmo, na hora que ele coloca a recomendação, ele coloca que paciente sem cirrose, todo com hepatite C, poderia fazer. Então, usa, está lá em inglês, could, usa o could. Podem fazer. Mas, ressaltando o custo-efetividade. Agora, nos pacientes sabidamente com risco, devem fazer. E o que se coloca nessa diretriz? Asiáticos ou negros, idade acima de 40 para homem, acima de 50 para mulher, história familiar de CHC, com infecção com HIV e HCV, e aqui ele coloca um negócio já mais moderno até do que os outros, que é se o paciente tem diagnóstico de doença hepática gordurosa metabólica, porque isso sabidamente aumenta e entre as etiologias de doença hepática, o vírus B começa a se juntar à doença metabólica como causas de CHC em não cirrótico. Então, a metabólica também começa a aparecer esses casos de CHC em não cirrótico. Então, isso é o que está na diretriz. Particularmente, sugestão pessoal, aí não está baseado em diretriz nenhuma, se não houver restrição, faça em todo mundo. Eu, particularmente, nos meus pacientes, eu sugiro que se faça. Eu não pego no pé de quem eu sei que é baixíssimo risco de falar, tem que fazer e tudo mais. Olha, é melhor fazer. E eu pego no pé de quem tem alto risco. E daí, lembrar da carga viral detectável. Não é só tratado. E não é carga viral baixa. Carga viral detectável, a gente tem que pensar nesse paciente com maior risco. E lembrar dos considerados, antigamente chamado portador inativo, que às vezes a gente não está tratando, transaminases normais, mas ele tem carga viral de 200. Porque tem alguns que estão negativos, mas tem alguns que estão lá com carga viral de 200, 300 e a gente não está tratando. Então, esses pacientes, como tem carga viral detectável, eu acho que tem que fazer. Se ele tiver ITA elevada, mesmo que você não saiba por quê, pode ser que seja por esteatohepatite. Mais atenção. E a elastografia aqui entra como um alerta, que mesmo que não tenha cirrose, mas tem uma fibrose significativa, talvez você deva fazer nesse paciente também. Ok? Então, essa é a minha sugestão. E lembrando, só esse é o último slide, lembrando que se você faz rastreamento, você tem que saber pelo menos o próximo passo que você deve fazer. Então, fez rastreamento, encontrou um nódulo no ultrassom, ele é sensível, mas ele, do ponto de vista de diagnóstico, o ultrassom não consegue definir o diagnóstico. Então, se é um nódulo acima de 1 centímetro, o próximo passo é um exame de imagem contrastado, seja tomografia, seja ressonância. Tem critério para hepatocarcinoma no paciente, seja com cirrose, seja com hepatite B crônica, tem critério de hipervascularização e lavagem rápida, washout, isso é considerado um exame positivo, um exame que define e deve tratar como CHC. Se for negativo, em geral a gente troca o método, se for CT vai para ressonância, se for ressonância vai para CT, se tiver positivo, trata como CHC. Se for negativo, você não exclui o hepatocarcinoma, se você não tem a característica, não exclui, você pode pensar em biópsia, ou se for um nódulozinho de 1,1 centímetro, 1,2, único e tudo mais, você pode simplesmente vir para cá e fazer um screening um pouco mais frequente do que você vinha fazendo. Se for um nódulo abaixo de 1 centímetro, você não precisa e nem deve fazer tomografia ou ressonância, porque a taxa de diagnóstico de nódulos abaixo de 1 centímetro, do ponto de vista radiológico, é pequena. Você vai só adiantar o próximo ultrassom. Então, você vai fazer ultrassom de screening a cada 3, 4 meses, por 1 ano, 1 ano e meio. Se esse nódulo não crescer, você pode achar que isso é regeneração e você vai voltar para o habitual. Se ele crescer, você vem para cá. Ok? Era isso que eu tinha para colocar para vocês. Fiquei no tempo, até ganhei 1 minuto. Tá? Obrigado.